Olá, amigos do Esporte em Debate. Seja bem-vindo à TV Assembleia, canal 51.2 e à TVN, canal 17. A partir de agora, o destaque do esporte em dimensão maior na sua televisão. E olha só, gente, no Esporte em Debate de hoje, que está espetacular, você vai ver. Maranhão Atlético Clube fica no empate com São José e se complica na classificação da Copa FMF. Juventude derrota o Santa Quitéria e garante vaga na próxima fase da competição. Eleição que vai definir novo conselho e diretoria do Motoclube no biênio 2020-2021 vai ser nesta quinta-feira. Você vai ver ainda. WP Cup arrasta milhares de atletas de esportes para o Espaço Renascença em São Luís. E mais, 19º Seminário Nacional de Bombeiros promove competição simulando ações de salvamento. Tudo isso e muito mais você encontra, já sabe, né? No Esporte em Debate, que já está no ar. E olha só, gente, para começarmos o Esporte em Debate, vamos falar de Beach Flagger. Você sabe o que é Beach Flagger? É uma importante competição que marcou a 19ª edição do Senabom, o mais importante evento da América Latina do Corpo de Bombeiros, que foi realizado de forma inédita no Maranhão. E muitas competições, movimentando os bombeiros de todo o Brasil, aconteceram na ilha de São Luís. Veja como foi. 293 atletas militares participaram da programação do 19º Seminário Nacional de Bombeiros, que contou com a participação de homens e mulheres em várias baterias. Na prova de beach flag, o atleta inicia deitado, se levanta em sentido contrário e corre 25 metros na areia para disputar a nadadeira. Sempre tem quantidade menor de nadadeira em relação ao número de atleta. E a cada rodada, um atleta é excluído da bateria até ficar o último, que é o campeão. Primeira vez que a gente está realizando, esse é o 19º Campeonato Brasileiro de Salvamento Aquático e a gente se sente bem realizado, né, de poder estar fazendo essa etapa aqui. Nós temos 17 estados, 293 atletas aqui representando, então essa aqui já é a última prova que a gente já está fazendo e é a prova mais tradicional da competição, então o pessoal, todo mundo está aguardando por ela. A maioria das provas recria situações de salvamento das vítimas. Atletas de 17 estados participaram da competição. É a primeira vez que o Maranhão recebe o campeonato. Amanda Jordão veio de Curitiba, no Paraná, e compete nesta modalidade há 3 anos. O salvamento aquático é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? Então, assim, pra gente é muito gratificante vir, ainda mais prestigiar um evento tão grande em outro estado. Pra gente é muito bom, assim, a gente gostou bastante. Tiago Calunga veio do Mato Grosso do Sul, em clima de expectativa, com a competição aqui do Maranhão. Está sendo muito gratificante porque é a primeira vez que a delegação do estado de Mato Grosso do Sul consegue trazer uma equipe para competir a prova de salvamento aquático nacional. Então estamos muito satisfeitos, aprendendo e com isso melhorando para as próximas competições. Depois das competições a gente faz a computação de todas as provas e a gente dá os primeiros lugares dos estados e as melhores categorias das pessoas aqui, das categorias que são de cada atleta. E o Senabom, gente, é o maior evento do Corpo de Bombeiros da América Latina e já deixa saudade, com certeza foi uma grande participação do Corpo de Bombeiros de todo o Brasil aqui na capital maranhense durante os dias 12, 13 e 14. Vou receber aqui meu amigo, parceiro de todos os momentos, Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Júnior, prazer. Final de semana tudo tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Ô Greg, o Senabom já deixa saudade, não é? Pela primeira vez verdade. O estado do Maranhão recebe um evento desta envergadura. É a 19ª edição do Senabom. Exatamente, Juliano. 19ª edição do Senabom, né? O Seminário Nacional dos Bombeiros, realizado aqui em São Luís. Foram 3 dias, né? 12, 13 e 14 de novembro. Tivemos algumas etapas da competição na praia e outras etapas aqui perto da Assembleia Legislativa, aqui no Multicenter Sebrae, né? Que é aqui perto do nosso estacionamento. E tivemos uma competição muito importante retratada pelo repórter Ismael Gama, que fez essa reportagem, né, sobre o beach flag. Muita gente não conhece o beach flag, não sabe o que é essa competição. O Ismael explicou para a gente aquela competição que exige muito do preparo físico do bombeiro, né? Que o atleta barra bombeiro, né, que eu vou chamar, começa deitado, depois tem uma fase de 25 metros de corrida, depois ele tem que fazer uma parte com a nadadeira, e simulando sempre salvamentos de vítimas, né? Nesse caso de vítimas de afogamento. Então,
Na verdade, todo o corpo de bombeiros do Maranhão está de parabéns pela realização desse evento aqui, como o governo do estado também trazer para cá o Maranhão. Essas provas parecem brincadeiras, né? Não, mas na verdade são treinamentos, né? São provas com muita competição entre os bombeiros de todo o Brasil, né? Quem é leigo no assunto e de repente observou, foi nos locais onde as provas foram realizadas, imaginou que eram algum tipo de treinamento ou de algum tipo de modalidade esportiva, mas eram provas mesmo. Dentro do evento. Dentro do Seminário Nacional do Corpo de Bombeiros. Só para ter uma noção, Juliano, da dificuldade também, da competitividade dessa prova, foram mais de 290 atletas inscritos, de bombeiros inscritos. Mais de 3.000 participantes, né? Tivemos aqui em São Luís. E outro detalhe, tivemos prova, inclusive, com cães, né? Sim, utilizados em todo o Brasil para farejar, de treinamento. Tivemos a escolha do melhor bombeiro, né? Sim. E a participação de 17 estados estiveram presentes aqui no Maranhão, né? Tivemos, por exemplo, representantes do Mato Grosso, representantes de Santa Catarina, do Paraná e daqui do Maranhão também. Então, um evento grandioso realizado aqui no estado do Maranhão. Parabéns, sobretudo, ao comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Célio Roberto, que esteve aqui com a gente na TV Assembleia, veio fazer o convite, né, a todos os telespectadores. Tive a oportunidade de conversar com o comandante e ele estava muito, realmente feliz com a oportunidade de realizar um mega evento como este, que é considerado o maior, o Senabom da América Latina. Deu tudo certo. Tudo certo. O Maranhão, inclusive, é comentado hoje, a repercussão foi muito grande a nível nacional, porque a organização foi o ponto alto também do evento. Né? Não, exatamente. Um evento extremamente organizado, como eu já relatei aqui, presença de 17 estados do Brasil, também de mais de 290 atletas inscritos nas modalidades participantes, né, dessa competição. E destaque para essa tradicional prova do beach flag, né, que foi a retratada na nossa reportagem pelo Ismael. E por sinal, muito bem. Muito legal. Bela matéria. Depois do intervalo, WP Cup arrasta milhares de atletas de esportes do Espaço Renascença em São Luís. Eu volto já para falar muito mais sobre esta competição. Já estamos de volta para falar de uma grande festa dos gamers na capital maranhense. Foi realizado no final de semana o WP Cup, que arrastou milhares de atletas de esportes no Espaço Renascença em São Luís. Quem conta pra gente como foi o evento, por sinal um mega evento, é o repórter Joelson Braga. Olhares atentos, concentração a 1000. Competição de game é assim, não pode piscar, senão já foi. E este foi o clima que rolou na segunda edição do WP Cup, considerado o maior evento de esportes do Nordeste. Mais de 200 times se inscreveram em 9 modalidades, com direito a representantes de outros estados. Em 3 dias de evento, a organização calcula que passaram por aqui cerca de 2.000 pessoas a cada dia. A gente fez a primeira no ano passado, foi um sucesso. Essa é a segunda etapa e bem maior do que foi a primeira edição. E os amantes do esporte eletrônico estão aqui, estão vindo, participando, brincando, e é um público altamente rotativo. Porque nesse exato momento a gente está tendo aqui, por exemplo, o Free Fire, juntamente com o Dota 2. Aí o Dota 2 já está terminando, vai começar o League of Legends, daqui a pouco vem o Counter Strike, depois começa o Smash Bros. Então tá rodando o público. O Vinícius é um dos jogadores do TSM, time do Sertão Maranhense. Ele lembra da primeira vez que participou de uma competição aqui em São Luís. Quanta diferença para os dias de hoje. Foi um evento no Multicentro Sebrae, onde apenas tiraram apenas um quartinho, botaram 10 computadores, não tinha nem cadeira, só tinha cadeira para os jogadores, para as pessoas não tinha nem cadeira para assistir. As pessoas simplesmente, quem queria assistir não tinha telão, não tinha nada, as pessoas, quem quisesse assistir apenas tinha que ficar atrás das pessoas que estavam no próprio computador. E era isso, e agora vê que agora tem narrador, gente de fora. Virou, o WP Cup virou que WP Cup, o evento virou em nível, né, regional, certo? O esportes vem atraindo multidão em cada realização de evento. Aqui, até a transmissão de uma competição internacional no telão fazia a galera vibrar. Aquele climão de final de campeonato. E assim como em qualquer outra modalidade esportiva, aqui tem narrador. E o cara veio de fora. O Renan tá aqui do meu lado. É o famoso Galvão Bueno aqui dos games. Um dia, quem sabe, é você. Vai chegar no Galvão, falta um pouquinho ainda. Agora, Renan, como é que funciona essa narração? O cara tem que conhecer muito dos games, né? Tem que conhecer dos games, tem que conhecer dos heróis. O Dota, principalmente, que são o quê?
122 heróis, cada herói com 5 habilidades, cada herói com 5 itens, tem que conhecer bastante pra tu ter base do que você vai falar pro público. Hoje o público já não é mais besta, ele joga mais que você. Então se tu erra, o público tá lá, ó, de olho. A gente sabe que a função do narrador é levar emoção, né? Traduzir para quem está assistindo. E aí como é que funciona aí? As pessoas acompanhando aí, qual é a receptividade deles? Cara, vou falar pra tu, hein? A receptividade aqui na WP Cup tá excelente. Eu nunca vi um público tão animado quanto o nordestino. Já narrei em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Aqui no Nordeste o público vibra, a galera viu. Os jogadores saem da cabine, estão ganhando, eles saem da cabine, aponta dentro da cara do outro, o público vai junto. O W Cup tem um lado social. A entrada para o evento era alimento não perecível. Foi arrecadada mais de 2 toneladas só no primeiro dia. A gente tem uma parceria com instituições beneficentes, né, que o Hospital do Câncer Infantil, do Aldenor Abelo, Fundação Antônio Dino, da PAI, e dentre várias outras que a gente pode vir a estar ajudando aí nos próximos eventos. Ô Greg, na verdade é uma febre hoje, né? Sim. Internacional. Internacional, né? e que dá muito dinheiro, viu, Juliano? Muito dinheiro, movimenta milhões e milhões, né? Isso, inclusive... De reais, de dólares, isso, né? Inclusive essa segunda edição do WP Cup realizada aqui em São Luís, ela teve premiação grande, né? Em dinheiro, né? Para os primeiros colocados, claro, primeiro, segundo, terceiro colocado, todos ali tiveram essa premiação em grana mesmo, né? E movimentou muita gente no Espaço Renascença. Foram 3 dias de evento, o Joelson trouxe para a gente aí na reportagem, né? Durante esse feriado, final de semana prolongado, né? Aqui em São Luís, e mostra o sucesso que esse tipo de competição já consegue levar não só no Brasil como internacional, mas aqui no Maranhão, né? Que a gente tinha... É isso que eu ia falar, porque em São Paulo, tá entendendo? No Sudeste, no Sul do país, no Centro-Oeste até, esse tipo de competição de gamers arrasta milhares de pessoas e já é uma realidade. Sim. Aqui em São Luís é uma realidade que começa a ter visibilidade com reportagens como essa, Exatamente. que o Joelson Braga teve aqui, né? Aos poucos, o Maranhão passa a ser também, a cidade de São Luís, uma capital, né, que está no calendário de games do Brasil, no cenário, né? Exatamente, porque a gente destaca essa competição, essa WP Cup em sua segunda edição aqui em São Luís, como já uma das maiores competições do gênero, né, no Nordeste, no Norte e Nordeste brasileiro. Então, o Maranhão se inclui nesse cenário automaticamente, né, de disputa dessas competições de esportes, né, e só para ter uma ideia, Jurinha, foram 200 times inscritos, 200 times, em 9 modalidades de jogos, que aí passava por FIFA, por Free Fire, vários jogos que estão fazendo sucesso aí com a molecada hoje em dia. O FIFA você fala já do 2020, né? Isso, o FIFA 2020. Mais de 2.000 pessoas por dia estiveram presentes no evento. Só. Um sucesso estrondoso, né, que a gente tem que destacar aqui pro nosso cenário aqui de Maranhão, especificamente São Luís, né? Então, é uma coisa que está modificando até aquela velha discussão se esportes era esporte ou se não é esporte. Para mim, já está superado, né, Julinho? Porque está superado esse debate. Nós, inclusive, temos competições canais específicos na TV fechada de esporte, tanto na nossa Corrimão Esporte TV, na ESPN. TV aberta também, temos programas já especializados. Isso, tem programas especializados, mas na TV fechada temos canais específicos para tratar do tema. Então, uma coisa que demonstra que é uma realidade. Dentro de um cenário já grandioso, né? Que abrange, como a gente já falou, você já destacou, não só Brasil, não só Maranhão, mas também internacional, mundo inteiro. E é um mercado milionário. Mercado milionário que está fazendo algumas pessoas ficarem ricas aí. Eu tenho até uns amigos, Julinha, que estão jogando Free Fire, por exemplo, que é o jogo da moda agora, né? Jogando Free Fire, não, vou ganhar dinheiro jogando Free Fire, porque todo mundo está conseguindo ganhar dinheiro jogando isso, né? Fazendo vídeo de YouTube, com dicas de como jogar. Então, é um mercado que dá para ser explorado. E no Free Fire, aqui existem muitos competidores de alto nível. Existem, eu sei disso. E assim, a gente lembra também que essa competição, Joelson, também fala durante a reportagem, mas tem um caráter solidário, né? Porque a entrada da competição era 1 quilo de alimento não perecível. Então foram 2 toneladas de alimentos arrecadados nesse período de 3 dias de evento, que demonstra o sucesso também, esse caráter de ajuda ao próximo. Agora, o mesmo critério que a estrutura, né, organizacional usou para fazer a divulgação, eu acho que muita gente vai se interessar e vai ajudar mais ainda um evento como esse, por exemplo, na questão social. Sim. Do quilo do alimento não perecível, saber quais as instituições receberam. Né? Eles até divulgaram, Julinho. Já divulgaram? Foi se eu não me engano, não, eu tenho certeza que foi a PAI recebeu. Pronto, sim, a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, né?
E a outra Porque isso motiva ainda mais as pessoas que vão participar sempre, né? Sim. Saber que vai com uma destinação para uma determinada instituição. Não, claro, porque dá uma transparência, né, também. É verdade. Depois do intervalo, destaque para a Copa FMF, o Maranhão empata com o São José e se complica na competição. O Juventude já está classificado para as semifinais. E vamos falar também da semana decisiva, importante para o Motoclube, semana de eleições gerais no Papão do Norte. Segura aí que a gente volta já. E a quarta rodada da Copa FMF 2019 foi aberta no sábado, no Estádio Castelão, no jogo entre Maranhão e São José. O MAC precisava da vitória para alcançar a classificação. O torcedor que foi, em pequeno número, viu uma equipe complicar em campo a situação de classificação. O Maranhão só empatou com a equipe do São José e agora deixou tudo para a última rodada. O forte calor e a sensação térmica de 37 graus às 3h30 da tarde parece ter afetado o rendimento do Maranhão e do São José no início do jogo. Foi um verdadeiro show de finalizações e passes errados. Quando a temperatura baixou, o Peixe Pedra começou ameaçando e após bola alçada na área, o goleiro do MAC rebateu para frente. Na sobra, Maranhão chutou forte a bola, que bateu no zagueiro do Bode, evitando o gol. Aos 13 minutos, após cobrança de falta muito forte, o goleiro do São José mandou a bola para escanteio. Aos 30 minutos, Marcelo puxou o contra-ataque pela direita, cruzou na área e Amaral desviou a bola no travessão. O São José respondeu uma cobrança de escanteio que Rony subiu no terceiro andar e cabeceou com força para abrir o placar no Estádio Castelão. Não demorou muito e o MAC empatou a partida após jogada individual de Marcelo, que fez um salseiro na defesa do Peixe Pedra e no bate-rebate a bola sobrou para Paulinho, que chutou forte para marcar o gol do Bode. O MAC voltou melhor no segundo tempo e logo aos 7 minutos, Marcelo aproveitou falha da zaga e chutou forte. O goleiro do São José estava bem no lance e fez a defesa. A pressão continuou e aos 10 minutos, após nova finalização da entrada da área, o goleiro do Peixe Pedra fez outra boa defesa. A situação do MAC se complicou ainda mais aos 39 minutos, com a expulsão do lateral direito após falta para interromper um contra-ataque do São José. O Peixe Pedra ainda tentou aproveitar a vantagem, mas a partida terminou empatada mesmo, para a decepção do técnico Gilson Santos. Foi um jogo justo, as duas equipes jogaram buscando o gol e infelizmente aquele lance lá do gol do MAC, houve realmente mão que eu estava vindo lá do lance, mas o juiz acho que deu vantagem. Mas assim mesmo, tá? Vamos aguardar o resultado dos jogos de amanhã. São José cola com o líder, né, o Juventude, 7 pontos, perde no saldo de gols, mas o importante é que a gente está entre os 4. Né? E nosso objetivo maior é estar entre o G4. O técnico Lucas Andrade falou da melhora do Bode na segunda etapa, lamentou as chances desperdiçadas e garantiu que o MAC vai com tudo para cima do Pinheiro em busca da classificação. Faltou um pouquinho mais de tranquilidade, né? Para colocar a bola para dentro. Voltamos melhor no segundo tempo, com mais oportunidades reais de concluir. Infelizmente não tivemos, né, o capricho e saímos dessa partida empatando. Né? Então agora é trabalhar, vou se representar nessa semana para que a gente possa ir para o nosso último compromisso e buscar a nossa classificação. O zagueiro Maicon Rodrigues também lamentou o resultado e prometeu mais trabalho e atenção contra o PAC. Buscar trabalhar mais, comunicação e trabalhar, não tem nada perdido, vamos trabalhar esses dias. Chegar na quarta-feira e tentar buscar o nosso resultado, que é a nossa classificação lá em Pinheiro. E esse resultado de 1-1 aqui no Estádio Castelão complicou as chances do Maranhão Atlético Clube em termos de classificação para a próxima fase da Copa FMF. Agora o Bode viaja para a cidade de Pinheiro, onde na próxima quarta-feira, às 3h30 da tarde, encara o time local buscando a classificação. Ô Greg, o Maranhão complicou-se, né, na competição. Muito. 4 jogos,
há 3 não consegue vencer. Sim, uma vitória, né? Uma derrota, 2 empates, né? Exatamente, situação complicada do time do Maranhão e agora precisa vencer fora de casa o time do Pinheiro. Por quê? Tivemos, inclusive, ontem, né? Tivemos. Nos jogos que fecharam a 4ª rodada. Exato. Em São Mateus, o Santa Quitéria de virada, né? No estádio Pierão, em São Mateus, o Juventude bateu o Santa Quitéria de virada. 2-1, virada. 2-1. Santa Quitéria abriu o placar, o Juventude, que vive uma fase muito boa, veio bem, né? Da segundinha. Da Série B, empatou 1-1 e fez 2-1, né? Foi. E lá em Barra do Corda, o Pinheiro ganhou, né? Do Cordino. Que já era esperado. Que o Cordino não ganha de ninguém mais, né, Juliano? É verdade. É isso. Lamentavelmente, o Cordino... Nem Sparre consegue se transformar, né? Não disse a que veio na competição desse ano. Falando especificamente do jogo, Julinho, Maranhão e São José, eu tive a oportunidade de fazer a reportagem desse jogo ao lado do nosso amigo Gilson Cardoso, né? Gilson esteve lá ao meu lado, a gente acompanhou de perto esse confronto entre MAC e São José e eu tenho algumas coisas a destacar. Inclusive, falei na reportagem, o primeiro fator, o calor estava muito forte, né? Greg, 3h30 da tarde, esta época do ano, a temperatura ultrapassa os 37 graus. Não, estava, sensação térmica, inclusive lá os termômetros mostravam 32 graus, né, mas com sensação térmica de 37 graus. Sensação térmica de 37 graus no Castelão, nesse dia, no sábado, né, às 3h30 da tarde. Isso não é horário para jogar atleta profissional, isso aí não existe, né? É verdade. Mas aqui é duríssimo jogar no horário desse. Aqui está acontecendo. Mesmo se tratando de uma competição sub-23, que tem atletas sub-19, né? Não, mas é caráter profissional já. Caráter profissional. Classifica para uma competição profissional, que é a Série D, então tinha que ter um pouquinho mais cuidado, né? Melhorzinho, tinha que ser cuidado melhorzinho essa competição. Mas você vê, a cara dessa competição é a cara do tratamento que a federação dá ao futebol do Maranhão. É verdade, infelizmente é verdade. O fracasso dessa competição, né, se confunde com o modus operandi da FMF. Fracasso de gestão, né? Também. Assim, esse jogo, a gente podia dizer o pior é que depois vai aparecer alguém para dizer que isso aqui foi um sucesso, uma Copa FMF dessa. Não, mas não foi sucesso, gente. Não vai deixar... O torcedor sabe que não é um sucesso. O torcedor não pode ser enganado. Não, né? Ele sabe que não é um sucesso. O torcedor sabe que essa competição é uma vergonha. Mas você sabe que depois o próprio presidente vem a público dizer que foi um sucesso. Não, não foi sucesso de técnica, não foi sucesso de público, não foi sucesso de nada essa competição. Até o momento não é sucesso de nada e nem vai ser sucesso de nada. Mas a gente tem que deixar, falando especificamente da partida, Julinho, eu estou muito decepcionado com a equipe do Maranhão. Também estou porque muito... o grande, com todo respeito aos demais, é o MAC. O MAC tem 87 anos de fundação, o MAC tem muitos títulos conquistados, é uma camisa pesada, é um time respeitado. É o atual campeão. É o atual campeão da competição. E não vence, mas o pior, não é não só não vencer, é não jogar à altura, né, da tradição do time. Sei que ali tem muito atleta que está buscando uma sorte na vida, o Maranhão vive uma situação financeira complicada, a gente sabe disso, não queria disputar a competição, foi obrigado a disputar. Robson deixou claro isso, o presidente deixou bem claro isso aqui. Que era fazer futebol no Maranhão é extremamente complicado, mas tem um nome por trás disso, tem uma tradição de um time que é demolidor de cartazes, que é Bode Gregório. Tem, né? Mas não está sendo demonstrado dentro de campo. O MAC muito fraca, a equipe é muito fraca, a equipe tem problema em todos os setores. Tem alguns jogadores que se destacam individualmente, que é o caso do Marcelo, né, que ontem jogou, no sábado jogou bem. Exausto, né, de tanto correr, tanto tentar, né? Para mim foi o jogador que mais realmente se destacou. Então tem esse fator individual do Marcelo, tem outros jogadores de fatores individuais, por exemplo, aquele Paulinho, eu gostei da atuação dele também. Lateral esquerdo? Isso, da atuação dele. Fez o gol de empate. Isso, exatamente, da atuação dele em campo. Agora o restante da equipe... E no lance do gol muito reclamado pelo técnico, inclusive a reportagem mostra isso. Até que reclamou bastante o técnico do São José, o Gilson, porque houve o toque de mão do Marcelo. Sim, houve o toque de mão do Marcelo. Ele teria que parar e marcar a infração cometida. Foi mesmo, foi mesmo. Inclusive, essa jogada foi uma jogada atípica, né? Porque o Marcelo partiu individualmente para dentro da equipe do São José ali na defesa, tentou driblar todo mundo, a bola ficou rebate, acabou sobrando para o Paulinho, que bateu sem chance para o goleiro do São José. Foi o gol de empate, porque o São Rony José abriu com o Rony de cabeça, uma bela cabeçada, subiu alto, bem. Bem batido, né, pelo Breno, lateral esquerdo. Exatamente, e aí o Rony fez esse gol
e aí o Maranhão empata depois no final do primeiro tempo. No segundo tempo, Juliano, a postura do Maranhão até que me agradou um pouco, né? Voltou mais agressivo, isso, né? Voltou um pouco melhor, teve algumas oportunidades ali no começo da segunda etapa, desperdiçadas também. O São José tentou recuar, tentou controlar mais o jogo, né? Porque o resultado, apesar de ser um empate, mais interessava mais ao São José do que ao Maranhão, né? Tanto que o São José ficou à frente do Maranhão na tabela de classificação e o jogo ficou aquela, vamos dizer assim, aquela pasmaceira, chato. Mas pela falta de qualidade. De qualidade, das exato, das duas equipes. Pela falta de um punch maior do Maranhão no jogo. O resultado de empate, eu sei que no futebol não se tem justiça. Sim. Mas se assim tivesse, eu acho que caiu muito bem o resultado de empate. Foi né? bem, foi Ninguém bem. merecia vencer esse jogo. Ninguém merecia vencer mesmo. O jogo foi... Vou ser bem sincero, o jogo foi horrível. Esse jogo sofrível. Foi sofrível. Esse jogo foi muito fraco tecnicamente. Eu até falei isso na reportagem, mas tem que deixar claro mesmo. Demonstra um pouco da situação do Maranhão hoje, né? Não, eu não estou nem falando do time do Maranhão, estou falando do Maranhão mesmo, do futebol maranhense, né? Porque foram duas equipes muito fracas tecnicamente. E aqui não adianta a federação querer fechar o calendário com uma competição profissional, obrigando, quer dizer, antidemocrática até, sim, porque obrigou todos os clubes que estão aí, ameaçou isso, se não disputar essa competição, porque a gente não tem nível técnico, não tem público. Olha, abrir o Castelão ou qualquer outro estádio de futebol do Maranhão para você levar um público reduzido, pequeno. Jurinho. As imagens que a TV Assembleia mostra aí é de estádio vazio em todos os lugares onde... Mas estava vazio mesmo. Mas em todos os lugares onde a Copa FMF está sendo realizada. Mas é assim. Não é só em São Luís, não. Não, em todos os lugares, sem contar as partidas de portões fechados, né? Ainda tem mais isso. Isso, que aí é a tragédia total, né? Que futebol só existe para mim por conta do torcedor. Se não tem torcedor, mas pra o mim que não existe você futebol. pensa é o que eu penso e o que o torcedor está em casa pensa também. Só a federação pensa diferente. Assim, eu até queria... As cabeças da federação, elas não fazem a sinapse. Verdade, como nós verdade, é diferente. Eu até queria destacar um ponto que você lembrou, Jurinho, a respeito do público presente nesse jogo do Estádio Castelão. Eu estava até comentando com um amigo meu que sempre acompanha, o senhor Ivaldo Coqueiro, estava ao meu lado lá assistindo o jogo, ele disse assim, rapaz, Gregório, é impressionante as pessoas que estão aqui no Estádio Castelão. No momento que começou o jogo, eu contei, Jurinho, antes de fechar os números oficiais, tinham 53 pessoas. A gente não pode conferir, né, cara? Se a gente conferir, assim, vai com a mão, eu vou conferindo, quer dizer que é uma tragédia, né? Porque o certo é não conseguir conferir. Eu consegui conferir 53 pessoas, o que demonstra a tragédia da competição, que é o Maranhão, que é o maior time que está ali. Mas a responsável, mas se tivesse o Sampaio ali, nós teríamos um número maior, mas muito longe da realidade. Claro, se tivesse o Moto, se tivesse o Imperatriz, a competição não tem atrativo nenhum. Como é que o Maranhão, por exemplo, vai fazer um grande investimento para disputar uma competição como esta, de tiro curto, rápida? Não dá. Com muitos jogos de portões fechados. No final do ano, você disputar uma competição como essa, que tipo de subsídio a federação deu aos clubes, por exemplo? Nenhum. Muito pelo contrário. Tira dinheiro deles para poder fazer a competição. Né? E o pior, chantageou, obrigou. Esse para mim que é o caso mais grave. Se não jogar, está suspenso 2 anos de competições oficiais. É um absurdo, né? Isso aí é triste, cara. Você sabe como é que ela... a gente gosta sempre de apontar o erro ou o acerto e mostrar de que forma poderia ser feito. Eu acho que não é só você apontar o erro. A federação poderia fazer o que sempre fez. Estas vagas da Série D estavam contidas no regulamento. No Campeonato Maranhense. Dentro do Campeonato Maranhense. Não tinha necessidade dessa competição existir. Não há necessidade. Jurinho, se você quiser... Essa competição aí é para quem quer aparecer lá na CBF. Se você quiser fazer uma competição no segundo semestre, eu até defendo, mas não seja profissional. Não com uma vaga para uma competição como é a Série D, que é a competição mais... nesse cenário de extrema importância, né? Nesse cenário que o cara não tem nada, né? Então ela é importante. Então faz uma competição sub-20, rapaz. Né? O Campeonato Maranhense sub-20, sub-17, mas não uma profissional para classificar para a Série D. Eu acho um equívoco tremendo. O público demonstra que isso é um equívoco tremendo. É uma tragédia essa competição em todos os aspectos. Só não vê quem não quer, né? Tático, técnico e de público. Total. É uma tragédia total essa competição. Você sabe que a última rodada vai ser realizada da fase de classificação quarta-feira. Eu duvido que você saiba os horários. Eu sei os horários, o pior é isso.
3h30 da tarde. 3h30, ninguém trabalha no estado? Na cabeça do Antônio Américo, não. Não, né? Não. Do Rangina também não? Também não. Não trabalha porque a rodada final da competição que eles alegam que é sucesso, né, de público, sucesso de tudo, né? É 3h30 da tarde. Teremos Pinheiro e Maranhão Atlético Clube, já falamos aqui algumas vezes, né? Dia 20, né? Dia 20 de novembro, quarta-feira. Só a vitória interessa ao Maranhão. Isso. Já a gente fala da tabelinha. Teremos também Juventude e São José, o jogo 3h30 da tarde. Juventude já está classificado. No Pinheirão, em São Mateus. E fechando a rodada, teremos Santa Quitéria e Cordino, 3h30 da tarde, também naquele famoso estádio a definir, né? Que é aquele a definir. Ninguém sabe onde vai ser esse jogo. E provavelmente vai ser de portões fechados. Só para o nosso telespectador ter uma ideia de como está o cenário, Jurinha. Olha aqui, ó. Primeiro lugar, Juventude, 10 pontos, 7 gols pró. Eu já esperava a boa campanha, não esperava, não vou dizer a liderança isolada, não. Disparado também, eu pensava, né, que o Maranhão fosse fazer frente, mas o Juventude, porque manteve a base da Série B, tem com ritmo de jogo, então a gente já tinha falado, inclusive, já aqui. tem 2 meses de trabalho, então é outro cenário. Pinheiro, em segundo, com 7 pontos, 6 gols pró. São José em terceiro com 7 pontos também, depois desse empate. Para mim, uma agradável surpresa, isso, o São José. 4 gols pró. O Maranhão tem 5 pontos apenas, com 9 gols pró. O Santa Quitéria 4 pontos, 6 gols. E o Cordino zeradinho, com apenas 2 gols marcados. O que é que isso quer dizer aqui, né, gente? Para o telespectador entender o que acontece com esse cenário. O Maranhão precisa da vitória, né? O Maranhão depende de si, isso. Tem que vencer. Se o Maranhão ganhar o jogo diante da equipe do São José, ele está classificado para a próxima fase da competição, né? A equipe do Santa Quitéria encara o Cordino, 3h30 da tarde. Se o Santa Quitéria ganhar e o Maranhão não vencer, o Santa Quitéria estará classificado. Isso aqui é o principal... Mas assim, é a decisão mais importante dessa rodada. Aí vai ficar feio para o MAC, né? Porque vamos supor, se o Pinheiro... conquistar uma classificação numa competição tão fraca como essa. Vamos supor assim, as possibilidades reais de resultados, né? Se o Pinheiro ganha a equipe do Maranhão, o Maranhão ainda pode se classificar se acontecer um milagre e o Santa Quitéria perder do Cordino, que não ganhou de ninguém. Na primeira vitória do Cordino, da competição. Entendeu? Então eu acho muito complicado. Então o Maranhão... Agora, é bom que o Maranhão se ligue no jogo, no compromisso, os atletas atleticanos, o técnico Lucas Andrade, e ganhe o jogo, faça o seu papel. Porque o Cordino... Isso aí não mostrou situação que vive, né? O Cordino é triste também, né? Outra coisa que a gente tem que falar. Decepcionante. Um time que teve já tradição recente no Campeonato Maranhense, classificações para a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Disputando, inclusive, fases mais elevadas, mas... E aí, virou isso aqui. É uma vergonha, né? Para a cidade lá de Barra do Córrego. Mas assinou o regulamento para disputar essa competição. Isso. Quem foi contra foi o Maranhão. Desde o ano passado. Isso, 2 vezes contra. Mas foi voto vencido. O Maranhão pode dizer, como o presidente falou aqui, nós não queríamos disputar. Estamos sendo obrigados. Quer dizer, aí você tem gastos... Obrigado e ameaçado. Você tem gastos contratuais com jogadores, você tem logística, tem concentração, tem transporte, inscrição de jogadores, transferência de jogadores, enfim, muitas despesas para não ganhar absolutamente nada na competição. Nada. Não ganha nada. Completamente mas ganha a vaga. Ganha. Ganha a vaga para disputar uma competição que é a única forma de chegar à Série C, Série B, um dia a Série A. Mas, olha, é uma tortura, viu? É uma tortura, mas a gente tem que pensar assim, concordo, é uma tortura, mas é só ela que importa. Porque nesse cenário que você não tem nada, você tem que ter ela para começar o seu serviço, o trabalho, pensar em chegar a uma Série C e uma Série B, como você já falou. Mas poderia ser evitado essa penúria todinha essa que os Copa clubes... FMF poderia ser evitado, concordo. Porque competição ruim. Fraca. Terrível. Horrível. É isso. Entendendo? E alguém ainda ter a coragem de dizer que é sucesso, eu acho que beira a insanidade. Beira. Não, chega a ser vergonhoso, patético. De eu fico com vergonha quando alguém diz, essa competição é um sucesso. Não é. Essa competição é uma tragédia. É uma tragédia, Jurinho, para mim. Meu Deus do céu. Vamos falar de eleições gerais. O Motoclube de São Luís terá na próxima quinta-feira eleições do Conselho Deliberativo, Diretor e Consultivo, o Conselho Fiscal do clube. Ô Greg, depois de tanto imbróglio em relação ao edital... É enrolação mesmo. Vai acontecer quinta-feira
O Natanael, no Sim. Conselho Diretor, é o grande favorito. Verdade. No Conselho Deliberativo, o Cursino Raposo deve ir para vice, né? O Novaes Sim. deverá ser o presidente. Uhum. No Conselho Fiscal é incógnita ainda, a gente não sabe. O técnico já foi contratado, agora foi contratado por uma diretoria que ainda não foi eleita. É bom que se diga isso, né? Foi contratado com uma diretoria que não está eleita. A gente não sabe o que vai acontecer. O Lucas Campos, né? Isso. Tem um cenário de que o Natanael será reeleito, né? Na verdade, será tipo uma... Aclamação. Uma aclamação, mas é como se eles fossem botar em julgamento a gestão do Natanael. Natanael, você escreveu, foi a única chapa, e aí? Vamos aprovar ou não sua gestão para poder ser reeleito para mais um biênio, né? De 20 porque e 21. tinha a situação da prestação de contas dele, Sim, né? Que o Conselho Deliberativo não estava aceitando. Isso, não estava aceitando. Mas, basicamente, vai ser para isso, vou chamar assim, como é que a gente chama? Reunião, então a votação, eu não sei qual é o termo correto de... Não, primeiro vai se eleger, o que acontece? O Conselho se reúne do moto e elege o Deliberativo. Eleição, vamos chamar de eleição. O Deliberativo, né, eleito o Conselho Deliberativo, Sim. ele se reúne e elege o Conselho Diretor. Isso. Agora, se o Deliberativo apontar alguma questão que se torne empecilho na candidatura do presidente atual, aí complica. É retirado da pauta. Mas aí fica Aí a eleição fica postergada. Exatamente, fica postergada. Então, não sei se isso vai acontecer e nem quero antecipar nada. Teremos uma reunião para definir uma primeira eleição de Conselho Deliberativo, posterior, uma reunião e uma eleição de... A priori, essa eleição do Conselho Diretor não aconteceria no mesmo dia. Sim, exato. Foi retificado o edital que havia sido divulgado sem a eleição do Conselho Diretor. Exatamente. Só lembrando aqui o torcedor do moto que quiser acompanhar, né, Julinha? Seprama, 7 horas da noite. Quinta-feira. Quinta-feira. Então, dia 21. Isso, dia 21, Seprama, 7 horas da noite, Agora, quinta-feira. você sabe o pedido que faço aqui publicamente aos conselheiros do Motoclube de São Luís? O quê? Que possam dirimir dúvidas, sim, que possam passar uma borracha no que aconteceu e que façam do moto o grande clube que realmente o Papão do Norte é. Que possam aparar arestas, né? E que coloquem o moto acima de qualquer um destes que estão colocados aí como candidatos à presidência, seja do Deliberativo ou do Conselho Diretor. O moto é muito maior do que todos eles. Claro. A história do moto recomenda respeito à tradição do Papão do Norte. Recomenda, né, que todos pensem naquilo que o torcedor tem de sentimento com o clube, quer ver o clube bem. Verdade. Quer ver o clube funcionando bem. E esse puxa, encolhe, esse embrolha, essa celeuma, essas confusões. Enrolações, como você falou, até eu acho que você está muito correto. O torcedor fica muito irritado. O torcedor fica chateado não com isso. Gosta. Né? E até vira motivo de piada dos outros torcedores. Pô, vocês não sabem nem quem é o presidente de vocês. É verdade. Aí fica bagunçando com eles. Ó, só para ter o torcedor do moto, nosso telespectador ter um aparato do cenário, nós temos alguns apontamentos aqui. Na chapa do Natanael, Julinha, que é o atual presidente, o vice já está confirmado, né, que vai disputar com o Natanael na chapa, é o Luciano Moura Pereira, que é contabilista, né, vai disputar junto com ele nessa... O Luciano chegou, inclusive, em um determinado momento a colocar seu nome à disposição para a presidência. Isso, aí formou chapa aqui com o Natanael. Né? A única chapa escrita para o Conselho Deliberativo é a do Luiz Carlos para presidente, né? Ele é o atual presidente do Conselho Fiscal e agora ele se inscreve para o Conselho Deliberativo. O vice, Julinha, isso aqui é interessante. O vice vai ser o Vitor Pereira dos Santos, neto do Pereira dos Santos. Interessante porque dá nome, o doutor Pereira dos Santos dá nome ao CT. Exatamente. Né, do Motoclube de São Luís. O Cursino não é candidato. Não. Os secretários, Julinha, são o representante comercial Vander Silva, né? O empresário Roberto Júnior e o filho do ex-presidente Roberto Fernandes, que é nosso jornalista companheiro, né? Meu amigo Roberto Fernandes. Da Rádio Mirante e da TV Mirante. Já teve, inclusive, na divisão de base, o Roberto. Exatamente. Roberto então Júnior. ele pleiteia, né, um cargo aqui nesse Conselho Deliberativo. No Conselho Fiscal, temos a chapa inscrita com o presidente Eli Carlos Pereira da Silva. Sabe quem é, Juliano? Liderança da Dragões da Fiel, torcida organizada. Antigo, torcedor, até participante, ajuda há muito tempo o Motoclube de São Luís. Tem uma identificação muito grande com o clube. Isso mesmo. E o vice é o Adriano Coelho Ribeiro, né, que colocou seu nome à disposição nesse momento. Secretário do Conselho Fiscal, temos aqui o fisioterapeuta professor AGG Aidar,
Filho. AG Jaidar. AG Jaidar, exatamente. Tem uma folha extensa de serviços prestados ao moto. Como integrante já da comissão técnica do moto, muitos anos tal. Comandou o departamento médico do clube também. Então esse é o cenário para a torcida do moto entender quem está disputando, quem está pleiteando o novo, ser a diretoria do clube. Ô Greg, no Sampaio Corrêa, para fechar, o presidente do clube, Sérgio Frota, está viajando à Argentina, vai ao Uruguai, deve voltar com novidades, mas enquanto isso o marketing tem trabalhado nessa reaproximação do torcedor e a inserção do torcedor dentro do Parque Dr. José Carlos Macieira. No cenário lá de virar Foram sócio. realizados, inclusive, eventos de visitações, né, ao centro administrativo do clube, que está de cara nova, né? Sim, teve uma reforma. Estava arrumado. Já mostramos. Está sendo construído o segundo campo do Sampaio Corrêa. Mudou bastante as coisas lá dentro nos últimos anos. E foi realizado no final de semana uma feijoada de comemoração do acesso. O torcedor realmente se confraternizando. Foi, além de se confraternizar, né, foi também para conhecer essa nova estrutura, né? Nós aqui da TV Assembleia já trouxemos aqui para várias reportagens, né, mostrando, aliás, a construção do novo campo, a reforma que foi feita ali na parte administrativa, na sala do presidente. Também trouxemos informações a respeito da academia, que teve uma reforma, aquele salão de troféus também já teve outra reforma. Então o torcedor está entrando no clube, né? A gente sempre cobra que o Sampaio fizesse essas ações, né, de levar o sócio-torcedor para dentro do clube. Porque reaproxima o torcedor. Isso. Deixa o torcedor, né, mais atento ao que o clube está fazendo. Dá a possibilidade de ele participar também, administrativamente falando do clube. Né? Só destacando que isso não é novidade nenhuma. Lá fora já é feito há muito Sampaio está atrasadíssimo. Mas a gente tem que reconhecer que está fazendo, né? Então está atrasado, é um processo que já deveria ter feito há muito tempo. Ah, claro. Isso aí, você é só torcedor, você tem que ter direito a alguma coisa. Ofereça uma feijoada, ofereça brindes para os torcedores, né? Material esportivo. Isso gera receita para o clube também, né? É lógico. Aí o sócio-torcedor é fidelizado, né, Julinho? Fidelizado, ele vai pagar lá todo mês. Não, eu vou porque vai ter a feijoada, vai ter um evento, vai ter não sei o que, não. Diversas vezes eu critiquei o marketing do Sampaio. E agora a gente tem que dizer que está no caminho. Deu um tiro certo. Embrionário ainda, né? Começando, atrasado. Mais atrasado, mas certo. É o certo, né? Com certeza. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate. Nosso muito obrigado a você que nos empresta sempre o carinho da honrosa e indispensável audiência. Nós temos esse encontro marcado todas as segundas, às 8 da noite, na tela da TV Assembleia, canal 51.2 e na TVN, canal 17. Com a reprise do programa, Greg, em 2 horários, às 7h30. E às 2h30 da tarde na terça-feira. Ô Greg, os canais de interação para que o público possa participar, sugerir pauta. Sim. Pois é, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através do nosso canal de interação, né? O primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. Nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo da sua tela. Ô Greg, para finalizar, um abraço a toda a equipe. Sim. Gostaria de mandar um abraço para o Jânio. O nosso Gleidson aqui presente. Está trabalhando hoje. De vez em quando ele entra, atrapalha, mas acaba ajudando mais do que atrapalha mais do que ajuda. Não sei, mas ele participa. Mas só ele vir trabalhar já tá bom. Já é um grande negócio, né? Já tá bom. Nosso Frank ali, Samuel, nosso Kemuel comemorando, o Bispo ali, nosso diretor de TV. Sim. E o Eliselton, rapaz. Rapaz, Eliselton tá tão contente que ele tá tirando fotos e mais fotos, publicando nas redes sociais, com alegria esfuziante. Isso. Não, eu vi, Julinho. Você viu? Diz que agora ele é digital influencer. Nosso Eliselton lá fazendo cenas. O Flamengo. Poses. Ele só viu dizendo, meu Mengão, meu Mengão. Ele fala, meu Mengão. Tá queridão. Verdade. Meu Mengão, queridão, né? É verdade. Então, parabéns Mas aí, cada Eliselton, foto que ele tira e coloca nas redes sociais, olha... Cara, as curtidas são bem bacanas, cara. Verdade. Teve uma que ele tirou, Julinho, fazendo uma pose que eu pensei, rapaz, esse cara podia ser... Um astro de Hollywood. Modelo, né? Quem verdade, sabe, né? Verdade. Mas tá bem, o Eliselton tá bem. Meigo, né? Meigo. Tchau, gente. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Tchau, galera. Valeu. Tchau.